Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a escrita de ficção. A escrita criativa enquanto gênero se confunde muito com a ficção. Se nós pegarmos aí as narrativas de ficção, a poesia e os roteiros, seriam os gêneros mais tradicionalmente associados à escrita criativa. Mas a escrita de ficção ela vai ser útil, obviamente, para quem quer escrever literatura, mas também para quem quer escrever não ficção, porque nós vamos treinar um tipo textual que é a narração. A capacidade de narrar, de contar histórias, ela vai ser extremamente útil para tornar o texto jornalístico, o texto argumentativo, até o texto acadêmico mais interessantes. E aí, as técnicas de literatura, de escrita criativa para a narrativa de ficção vão ser muito úteis e vão ser muito proveitosas para nós também. Mas como se começa a contar uma história? Como se começa a criar uma ficção? Existem autores que começam pelo conflito. Edgar Allan Poe, autor de um texto muito famoso, muito importante, chamado Filosofia da Composição, ele diz nesse texto que ele começou a construir o poema O Corvo a partir do conflito, a partir do efeito que ele queria causar. E aí o efeito que ele queria causar cria um conflito, esse conflito cria um personagem, cria um espaço, cria até um refrão. Outros autores costumam dizer que começam a contar uma história pelo personagem, que a primeira coisa que surge para eles é o personagem. Há autores que fazem fichas de personagem, que fazem personagens bastante complexos, criam personagens densos, para a partir daí pensar nos conflitos que esse personagem teria e puxar o fio narrativo, puxar o fio da meada da ficção. Então nós podemos começar pelo conflito, nós podemos começar pelo personagem. O Stephen King ele vai fazer uma coisa um pouco diferente. Ele conta que começa os livros dele por uma premissa. Ele gosta de usar a expressão e se? E se uma família ficasse trancada numa casa cheia de monstros em volta? E se um barco pirata invadisse um cruzeiro? A partir dessa premissa, ele começa a construir personagem, construir o fio narrativo e aí surge a história. Então, uma outra forma de se começar uma ficção. Uma quarta forma, que o Saramago, por exemplo, dizem que usa, é começar pelo título. Pensa num título, um título surge, e a partir da ideia do título, o autor vai desmembrando e vai construindo a sua própria história. O meu primeiro livro, que eu escrevi com 16 anos, As 5 Pontas de uma Estrela, surgiu do título. É claro que eu já tinha dentro de mim conflitos, monstros que eu queria colocar para fora e que eu queria escrever um livro. Mas o livro começou, de fato, quando eu tive essa expressão, As 5 Pontas de uma Estrela. Aí eu comecei a pensar, se são 5 pontas, são 5 personagens. Dei nome para os personagens, comecei a criar características para eles, e a história foi se desmembrando. Então, pensar na história como um título pode ser uma saída. Muitas vezes nós que somos autores iniciantes, queremos treinar, experimentar um texto, mas não estamos com muitas ideias, estamos com o famoso bloqueio criativo, nós podemos, por exemplo, pegar uma folha de papel e colocar títulos, ideias de títulos, aleatórios. Pode inclusive usar títulos de outros livros. E depois olhar para essa folha e pensar, esse título me inspira, vou escrever uma história com esse título. Então, começar pelo título pode ser uma técnica, inclusive, para desbloquear quem está querendo fazer ficção. Mas nós podemos começar, então, pelos personagens, pelo conflito, pelo título, pela premissa e outras formas que podem surgir, né? Que tipo de ficção que a gente costuma trabalhar numa oficina como essa? Nós costumamos trabalhar com o conto. Por quê? O conto é um gênero narrativo, ficcional e curto. A principal diferença do conto para a crônica é que o conto vai ser ficcional, enquanto a crônica é não ficcional. O objetivo do conto é provocar um efeito, não é contar uma história. O objetivo da crônica, em geral, é a argumentação. Ou, quando é uma crônica de memórias, contar uma história. Então o conto ele se presta muito para oficinas, porque são textos curtos, difíceis, complexos de serem feitos, mas que nele a gente consegue experimentar o personagem, enredo, começo, meio e fim, surpresa, tensão, diálogos, linguagem, e tudo isso vai estar dentro de um texto curto, fácil de ser lido e avaliado por alguém, fácil de ser comentado por alguém. Porque, às vezes, os participantes das oficinas gostam muito de narrativas longas, tanto de ler quanto de escrever, e adorariam poder escrever um romance e enviar para o professor. Só que a operação disso é muito complicada. Porque vamos supor que nas primeiras 2 páginas do texto a gente perceba uma repetição de quês, perceba uma inadequação na forma de fazer os diálogos, frases muito longas, construções muito clichês ou piegas, enfim, questões técnicas que o professor lendo o texto vai marcar, vai anotar, vai sublinhar. Isso, em geral, aparece já num texto de 2, 3 páginas.
Quando o autor faz um texto de 100 páginas, isso se repete, e isso acaba não sendo produtivo nem para quem vai fazer a leitura e muito menos para o autor. Então, trabalhar com narrativas curtas é muito útil para as oficinas porque permite que a gente experimente técnicas. Não que a gente vai fazer um grande conto, nós não precisamos ser todos nós contistas. É muito provável que alguns de vocês gostem mais de outros gêneros do que do conto. E eu sou extremamente a favor de que a gente desenvolva a nossa própria capacidade, a nossa própria habilidade, o nosso próprio gênero. Mas o conto acaba sendo utilizado para se fazer oficinas de ficção por essa conveniência de ser curto. Mas aqui no curso, para pensar nessa ficção, para planejar essa ficção, nós vamos trabalhar com o conceito de universo ficcional. O conceito de universo ficcional, ele pensa a narrativa, ele pensa a história como tempo, espaço, personagens e conflito. Eu costumo acrescentar um quinto elemento que para quem escreve, para quem faz escrita criativa, quem faz literatura, é muito importante, que é o conceito da linguagem. Então nós vamos planejar tempo, espaço, personagem, conflito e linguagem. O espaço pode ser o primeiro elemento da criação do universo ficcional. O espaço é a ambientação, onde a nossa história vai acontecer, em que local. Vai ser numa cidade, vai ser num bairro, vai ser apenas dentro de uma casa, vai ser no mundo inteiro, vai ser numa galáxia. Esse mundo, esse universo, ele é realista, ele existe, ou ele vai ser construído por nós, como é a Terra-média do Senhor dos Anéis? Então, pensar sobre a ambientação, sobre o espaço, vai ajudar muito a criar o universo ficcional, a criar a história, a pensar na história como um todo. Até porque o espaço, muitas vezes, é determinante sobre a personalidade dos personagens, sobre os conflitos que surgem. E a gente pode citar como exemplo Gotham, só para dar um exemplo da cultura pop. O espaço Gotham cria aquele tipo de conflito, de tensão no próprio Batman e nas pessoas que o cercam, em todos os personagens que o cercam. Que, aliás, é um universo ficcional riquíssimo, com muitas possibilidades, com muito potencial. Quando a gente pensa numa história realista, a gente também pode pensar em termos de universo ficcional. Por exemplo, se eu vou contar uma história sobre a minha cidade, Porto Alegre, eu preciso definir onde se passa essa história. Essa história vai se passar na minha casa, na minha rua, no meu bairro, ou vai se passar num parque famoso como é a Redenção, vai se passar dentro de um shopping, dentro de um presídio, de uma escola. Então a ambientação dentro da cidade ela é importante. Mas no universo ficcional de um texto realista, não um texto não ficcional, um texto ainda ficcional, um texto de ficção que seja realista, o universo ficcional ele vai ser feito por recortes. Ao invés de criar, de construir, nós vamos recortar, nós vamos escolher onde vamos representar aquela história. E aí nós já vimos um pouquinho sobre o conceito de representação, mimese. Esse recorte ele não pode ser aleatório. É importante que a gente escolha um local, um espaço que seja representativo daquele lugar que nós estamos usando, daquela cidade ou daquele ambiente. Então vamos supor que eu trabalho em Porto Alegre com uma família que mora na beira do rio Guaíba e toma banho de mar todos os dias, porque lá na ponta da cidade, no bairro Lami, é possível tomar banho de rio. Banho de mar não, mas banho de rio no Guaíba. Essa família existe, é possível que exista aqui em Porto Alegre essa família, mas ela não é representativa da cidade, ela é uma exceção. Então o ideal é que nós consigamos pegar uma personagem, um conjunto de personagens, um conjunto de espaço que seja representativo daquele universo ficcional que nós queremos construir. Tem que cuidar um pouquinho com o estereótipo. Isso também é um problema, seria o outro fio da meada, Então pegar, por exemplo, um porto-alegrense que vive na Redenção, vai passear pela beira do Guaíba, adora chimarrão, isso seria um pouco estereotipado. Não é proibido, muitas histórias utilizam os estereótipos, quando eles não são ofensivos, eles são bastante produtivos até, mas eles deixam de ser criativos, Eles caem um pouco naquela ideia do clichê. Mas voltando então à construção do espaço, vale nós nos perguntarmos que espaços vão ser ocupados por esse personagem, por essa história. Se nós estamos pensando em roteiro, isso é muito importante, porque isso vai determinar as locações que a minha história vai ter, onde a minha equipe vai ter que montar cenário, etc. Então a importância do espaço para o roteiro ela ainda é maior, mas para a literatura também o espaço vai ser determinante de quantas cenas minha história vai ter, qual vai ser a extensão da minha história, por que eu vou ambientar no lugar X e não no lugar Y. Tudo isso são perguntas técnicas, estéticas para a construção do espaço.
Há uma divisão também de espaço aberto e espaço fechado. Histórias um pouco mais tensas, histórias de terror, por exemplo, costumam ser desenvolvidas em espaços fechados. Outros tipos de história, histórias de aventura, essas histórias, por exemplo, de viagem, que são as road novels, road movies, eles costumam ser em espaços abertos, né? Em que a ideia da liberdade, a ideia da velocidade, ela é muito constante. Depois do espaço, outro ponto importante é pensar sobre o tempo da minha narrativa. Quando a minha história acontece? Ela acontece no presente, ela acontece no passado ou ela acontece no futuro? A ficção científica, por exemplo, trabalha muito com a ideia de futuro. Existem vários textos de literatura fantástica e vários romances históricos ou textos não ficcionais, como biografias, grandes reportagens, que se passam no passado. Mas pensando em ficção, quando nós formos ficcionalizar o passado, nós temos que ter um certo cuidado, porque a tendência é que nós façamos uma presentificação do passado. Ou seja, olhar o passado com a lente, com os pensamentos, com a ideologia do presente. Isso é inevitável, então nós temos que ter esse cuidado, porque isso vai acontecer de qualquer forma. Se alguém quer saber como era a França na época da Revolução Francesa, é muito melhor ler um autor como o Stendhal, que escreveu o maravilhoso livro Vermelho e Negro, que se passa um pouquinho depois da Revolução, pegando uma outra revolução, a de 1848, do que nós lemos um autor que ficcionaliza a Revolução, mas com um texto dos anos 2000, por exemplo. Porque o que ele fez foi voltar ao passado. Às vezes eles são mais ou menos fiéis a esse passado, por vezes é um texto mais ficcional e por vezes é um texto mais histórico, mas ainda assim a ideologia, o vocabulário, o pensamento é de uma pessoa dos anos 2000, não é de uma pessoa dos anos 1800, 1700. Então pensar em quando a minha história vai acontecer é um elemento importante para construir o universo ficcional. Sobre o tempo, é importante pensar em que tempo está o narrador da minha história. Eu vou narrar uma história que já aconteceu, ou seja, o narrador vai contar fatos acontecidos no passado, ou o narrador vai contar fatos que estão acontecendo, ele vai narrar no presente. Isso vai ser determinante para a escolha dos tempos verbais da minha história. Se eu for narrar a história no presente, quando eu fizer um flashback, quando eu fizer uma volta no passado, eu vou usar o tempo pretérito. Se eu for narrar a minha história no pretérito, quando eu fizer um flashback, uma volta no passado, eu vou usar o mais que perfeito. Outra coisa curiosa, quando a gente narra uma história no presente, o futuro utilizado, por óbvio, é o futuro do presente. Quando a gente narra uma história no passado, se eu preciso fazer uma menção ao futuro, ano que vem, fulano será... Não, no futuro do pretérito, o ano que vem, o fulano seria promovido. Nós vamos usar o futuro do pretérito. Isso é um detalhe técnico sobre tempos verbais, importante, porque há muita confusão na hora de escrever em relação a tempos verbais, mas que tem relação com o tempo. Então olhem como é importante a gente pensar na nossa narrativa antes de começar a escrever. Já temos duas questões importantes aqui. Onde essa história acontece e como isso influencia na minha história. Segundo, em que tempo essa história acontece? Ela acontece no passado, no presente ou no futuro? O narrador, ele está no presente ou o narrador está narrando fatos que aconteceram no passado? E uma outra questão importante sobre o tempo é que cada história pede o seu tamanho. Então vale muito a pena você pensar em quanto tempo a sua história acontece. Essa história acontece em uma cena que dura 10 minutos, uma cena que dura 2 horas. Essa história acontece em um dia, essa história acontece em um ano, essa história acontece em 80 anos. Porque se a sua história vai acontecer em 80 anos, provavelmente ela não caiba num conto, ela não caiba num texto de 2, 3 páginas. Ela precisa de mais espaço para se desenvolver. O ideal do conto é trabalhar com uma cena, às vezes 2, 3 cenas que se encadeiam, que se encontram. Mas a ideia de pensar em qual tempo que dura a minha história, na duração da minha história, é importante para determinar a quantidade de páginas, o gênero textual dentro da ficção que nós vamos trabalhar. Evitem colocar muita história num texto muito curto, porque ele se torna sumarizado, resumido. Nós vamos falar sobre isso quando falarmos em construção de cenas. Os personagens, eles inauguram a narrativa. O personagem é figura central da ficção. Muitas ficções surgem pelo personagem. Não por acaso tantos livros e filmes e seriados têm como título o personagem. Não preciso citar exemplos aqui. Inclusive os clássicos em geral são Don Quixote, Madame Bovary,
são o Dom Casmurro, que é aqui do Machado de Assis. Então os personagens são elementos centrais para a escrita de ficção. Vários professores orientam os alunos que eles façam fichas de personagem, que eles construam seus personagens, que eles criem um personagem tão denso, tão real, que eles conhecem melhor o personagem do que conhecem a si mesmo. E essa técnica pode funcionar, pode fazer sentido para algum de vocês, porque aí a partir do personagem começam a surgir conflitos e começam a surgir histórias. Existem várias formas de classificar personagens. Na parte de texto aqui da aula, eu vou colocar algumas delas, como, por exemplo, a ideia da função do personagem na narrativa, que é bastante interessante, mas é mais extensa para falar aqui no vídeo. Aqui no vídeo eu quero falar sobre a classificação entre personagens planos e personagens esféricos. Essa classificação é bem interessante para planejar a nossa narrativa. Personagens planos são aqueles personagens que agem sempre da mesma forma, eles são previsíveis. Por exemplo, a mocinha da novela que sofre, apanha, mas é sempre mocinha bondosa da novela. O vilão que, pelo contrário, ele sempre é malvado, ele é malvado até quando ele fala com a filha dele. Então são personagens planos, personagens previsíveis. O personagem esférico, pelo contrário, é um personagem que ele tem variações de caráter, variações de humor, ele não é previsível. Ele é, por exemplo, o Batman. O Batman é um herói, o Batman é justo, mas o Batman se irrita, o Batman fica com raiva, o Batman se vinga, o Batman pode vir a matar alguém. O Super-Homem, que é um personagem plano, não. Tem um autor que diz que o Super-Homem sequer atravessaria um sinal vermelho no trânsito. Então o personagem esférico é um personagem mais complexo. Nós podemos inclusive usar esse termo, personagem complexo. É um personagem que ele não é previsível. É aquela vizinha recatada, católica, que olha para o vizinho. Então são personagens que têm algumas variações e isso é muito interessante, é muito produtivo, porque isso gera conflito. Nós, na verdade, somos pessoas complexas. Em geral, nós temos nossos medos, nossos desejos, nossas contradições. E isso faz com que os personagens complexos sejam, na literatura contemporânea, extremamente importantes e valorizados. Tem uma ideia de um autor que diz que a literatura universal ela foi de enredos muito complexos, com personagens muito simples. Por exemplo, a Odisseia de Homero é um enredo rocambolesco, né, maravilhoso, mas com personagens simples, personagens previsíveis. Para histórias com enredos muito simples e personagens muito complexos. E aí Ulisses do Joyce seria o ponto alto disso. Mas a grande virada é Don Quixote. Don Quixote, embora tenha um enredo rocambolesco, um enredo com lutas, com dragões, nada daquilo existe de fato, é tudo na cabeça, na fantasia do Don Quixote, que é um personagem de 1605, olha como ele é antiga essa história, que traz diversas questões, reflexões psicológicas. E a psicologia, como uma área, foi criada no ano 1900, assim como a psicanálise. Então, a ideia de trabalhar com personagens complexos, ela já vem de bastante tempo, ela cada vez tem se consolidado mais e ela é muito interessante para escrever ficção. Agora notem que não dá para ter 10 personagens complexos num texto de 2, 3 páginas. Eu diria que o conto se notabiliza por ter um personagem complexo. Se forem 2 ou 3, é porque eles fazem parte do mesmo grupo. São 3 irmãos, por exemplo, ou é um casal. O romance ele vai permitir que se trabalhe com mais personagens complexos. Então, entender esse conceito e pensar como ele se aplica na sua história, no seu planejamento, vai ser muito útil, até para definir qual a extensão que vai precisar ter a sua história. Pensamos no tempo, pensamos no espaço, pensamos no personagem, e aí surge aquela questão que é a crucial para uma história ser interessante para o leitor, o conflito. Uma história precisa de conflito. Nós estamos passando na rua e conversando com alguém, né? Oi, tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Não. O que aconteceu? As pessoas se interessam pelo conflito. O conflito, aquilo que sai do lugar comum, aquilo que foge do lugar comum, é o que causa interesse na gente, é o que nos faz ler ficções. Então vale muito a pena pensar qual o conflito do seu personagem. O que dessa história você vai contar que interessa para o leitor? Por que contar essa história? Por que contar essa história nesse momento, começar nesse ponto e acabar naquele? O que acontece de interessante que a gente queira ler essa história? Uma crítica que eu faço a alguns textos de literatura fantástica, o próprio Star Wars, Guerra nas Estrelas, que eu gosto muito, especialmente os primeiros filmes, os últimos nem tanto, é que às vezes nós criamos um universo complexo, diferente,
produtivo, interessante, mas os conflitos são conflitos que poderiam ter acontecido aqui na esquina. Então, quando a gente cria um universo novo, e aí isso é maravilhoso no 1984 e no Admirável Mundo Novo, que são dois livros distópicos muito conhecidos, quando nós mudamos o ambiente, nós mudamos o espaço, nós mudamos o tempo, novos conflitos surgem. E tratar desses conflitos é muito produtivo, é muito interessante para a história. Porque aí a construção do universo ficcional não foi aleatória, não foi só para fazer uma fantasia, para criar uma novidade no leitor. Ela foi feita para gerar novos conflitos e que nos fazem refletir sobre a nossa própria vida e os nossos próprios conflitos. Livros como 1984 e Admirável Mundo Novo anteciparam conflitos e questões que a humanidade está vivendo nesse momento. Questões de privacidade, de controle, etc. Então, trabalhar com conflitos que sejam nascidos, surgidos dentro do universo ficcional, me parece a forma mais interessante de trabalhar com universos ficcionais de fantasia. Quando nós vamos trabalhar com textos mais realistas, especialmente se o autor começou a pensar na sua ficção a partir do conflito, o tempo e o espaço é que estão a serviço do conflito. Aí muda. Se eu quero contar uma história sobre medo da violência urbana, por exemplo, é possível que a minha história se passe num centro urbano, num lugar movimentado ou numa casa de porta para a rua de noite. Por quê? Porque aquilo vai me permitir que o conflito seja potencializado, o conflito do medo. Pode ser que a pessoa, a protagonista da história, tenha um vizinho que perdeu um filho num assalto. E isso, para quem é urbano, é muito comum, infelizmente. Então, no texto ficcional mais realista, o conflito é que vai gerar o espaço e o tempo. A gente vai pensar qual espaço e tempo são mais interessantes para potencializar o meu conflito. No texto mais fantástico, no texto ficcional que não é preso à realidade, em geral pode acontecer o contrário. O universo ficcional construído vai gerar novos conflitos. E aí nós vamos tratar desses conflitos que acabam sendo conflitos conectados com a experiência humana contemporânea e atual. Um elemento próprio da literatura, da escrita criativa, do texto, é a linguagem. Quando nós estamos elaborando um universo ficcional, é possível que haja alterações na forma como as pessoas se comunicam. É possível que as pessoas usem termos diferentes do que nós usaríamos. Vamos pegar como exemplo o universo ficcional do Guimarães Rosa, especialmente o Grande Sertão Veredas. O texto é monumental, ele é difícil, mas ele é maravilhoso, e ele é um grande monumento à linguagem. O mais importante, o que chama mais atenção, não é tanto o enredo, embora o enredo seja muito interessante. A gente hoje sabe, né, o final, isso perde um pouco a graça. Mas o turning point que ele cria na história é fantástico. A discussão de gênero que ele antecipa para os dias de hoje, né, se a gente pensar que esse texto é de 1960 e poucos, também é fantástica, também é incrível. Mas pensando na linguagem, o livro traz um universo ficcional do sertanejo com uma linguagem do sertanejo. O Guimarães Rosa teria se inspirado no Simões Lopes Neto, um autor aqui do Rio Grande do Sul, de Pelotas, que também escreveu um livro chamado Contos Gauchescos, um livro de contos, em que a linguagem do peão da estância é mimetizada, ela é representada para contar aquelas histórias. Então a linguagem ela é um elemento importantíssimo para quem vai escrever um texto criativo. Nós vamos aqui no curso ter uma aula especificamente sobre a linguagem, tamanha a sua importância, mas eu não poderia deixar de citar a linguagem neste momento, porque para construir um universo ficcional, nós precisamos pensar em como estão conectados tempo, espaço, personagens, conflito e a linguagem, em como isso afeta a linguagem. É possível que em alguns textos a linguagem não seja tão diferente da linguagem jornalística, da linguagem do dia a dia. Já em outros textos, como Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, a linguagem é determinante até para caracterizar os personagens. Então, lidar com essas questões é um aspecto importante, sim, no planejamento e na construção do universo ficcional. O que fazer quando trava? Quando a gente está ali com a folha em branco, a tela em branco e não consegue desenvolver nada, não consegue criar uma história? Bem, tem um amigo meu, o Leonardo Brasiliense, que costuma dizer que um autor, especialmente se ele não é profissional, ele deve escrever quando ele sente a necessidade de escrever. Tem outros autores que falam que é importante todo dia escrever pelo menos uma linha. Mas eu acho que, em termos de exercício, até pode ser. Mas escrever aquele texto que vai ser publicado, aquele texto que é relevante, aquele texto importante,
Precisa sim ter essa necessidade, ter essa inspiração, essa disposição. Então pode ser que você não esteja escrevendo porque você esteja num período da vida tranquilo, sem grandes conflitos, sem grandes questões. É como um copo que esvaziou. E nesse caso, talvez o ideal seja não escrever naquele momento. Se quer escrever para treinar, para exercitar, para manter a técnica, pode trabalhar com muita textualidade, pode trabalhar reescrevendo histórias antigas. A minha primeira experiência de escrever um livro foi muito interessante. Eu estava na escola, o professor de literatura pediu que a turma escolhesse um livro clássico, daqueles livros de vestibular, e fizesse uma história curta atualizando aquele texto original. E eu peguei na época O Mulato, do Luiz Azevedo. Só que ao invés de fazer uma história curta, eu reescrevi O Mulato, trazendo para Porto Alegre de 150 anos depois. Foi uma experiência incrível, gente. Porque eu já tinha o planejamento, já tinha todo o enredo ali. Eu só precisei atualizar os personagens, adaptar, obviamente, a linguagem e criar algumas situações novas oriundas dessa atualização. Então, essa técnica de copiar textos de outros autores, ainda mais se nós estamos fazendo como exercício, sem pretensão de publicar, ela é muito útil. Aliás, um parênteses, uma história triste, é que na época eu fiz isso, não levei tão a sério, entreguei para o professor, ganhei uma nota altíssima na cadeira de literatura, só que eu perdi esse texto, né? Na época eram disquetes, eu não levei o livro muito a sério. Hoje, olhando para trás, é que eu me dou conta de que isso foi fundamental para que um ano depois eu escrevesse meu primeiro livro. Eu tinha conseguido pegar o ritmo de uma narrativa longa. Eu tinha conseguido pegar a forma de pensar, planejar, estruturar uma narrativa longa. E aí eu fui usar isso no meu livro depois. Mas enfim, fechando parênteses. Algumas técnicas para evitar o bloqueio ou para tentar driblar o bloqueio existem. Minha amiga Valesca de Assis, meu amigo Rubem Pens trabalham muito com esse tipo de técnica. Algumas delas, pegar uma folha em branco e listar palavras. Palavras que vêm na sua cabeça. É muito mais fácil pensar uma palavra que pensar um texto. De repente, a gente pode olhar para aquela lista de palavras e circular 3, 4, 5 ou riscar as outras. E vão ficar algumas palavras naquela folha. E aí o desafio é escrever um texto a partir daquelas palavras. Parece curioso, gente, mas nada mais difícil do que escrever um texto com uma folha em branco. Quando os professores chegam na escola e pedem para os alunos uma redação com tema livre, é mais difícil que eles darem um tema para fazer a redação. Nosso cérebro precisa de um pouquinho de limitação para poder desenvolver um texto. Por isso que uma outra técnica que eu gosto muito é usar a primeira frase de um outro texto, ou de algum exercício, ou de alguma proposta. E é por isso que às vezes a gente está passando na rua, tem uma ideia brilhante, não consegue escrever a ideia, mas escreve uma frase, escreve uma palavra, escreve um parágrafo. E quando tiver esse momento querendo escrever, mas sem ideias para escrever, busca o caderninho de ideias, busca lá a anotação e começa um texto a partir dali. Então essa é uma outra técnica que pode funcionar. Trabalhar com fanfictions, utilizar elementos de outras histórias no seu texto também é um treino muito importante, muito bacana de fazer. Em geral não pode ser publicado depois, porque especialmente se for publicar em livro, né, que vai ser comercializado, mas como exercício, como treino, ele é importante, ele pode ser bastante útil. Então, para driblar o bloqueio criativo, nós precisamos escrever, nós precisamos nos expor. Aliás, há pessoas que o bloqueio, na verdade, não é para escrever. O bloqueio é para mostrar, o bloqueio é para publicar depois. Então elas já deixam de escrever com medo do que vão dizer depois ou da dificuldade que vai ser publicar depois. Gente, nós escrevemos porque nós precisamos escrever. Escrever é mais forte do que nós. A gente gosta e quer e precisa escrever. Então não se preocupe com questões práticas, burocráticas no momento da escrita. Isso a gente vai se preocupar no momento da releitura, no momento da publicação, preparação de originais. Mas escrever é uma questão de prazer para nós também, uma questão de hobby, uma questão catártica. Não deixem de escrever. Ah, mas eu recebi muitas críticas, ou eu li um livro muito bom, eu estou intimidado. Gente, vocês precisam escrever para o bem de vocês. Se isso vai ser literatura, se isso vai ser publicado, isso não importa no primeiro momento, isso a gente vai ver depois. Eu costumo dizer nas minhas palestras que ninguém tem obrigação de ler e de escrever. Ler e escrever não é um dever de ninguém. Ler e escrever é um direito que nós temos. E é preciso lutar por esse direito. Porque para os poderosos é bom que ninguém leia, ninguém escreva. Quanto menos gente lê, menos gente problematiza, menos gente questiona, menos gente pensa. Então ler e escrever é um direito que vocês têm. Escrevam.
A questão da publicação é uma outra etapa. Aliás, evitem escrever um texto e sair jogando no Facebook, jogando num blog. Deixa o texto dormir, dá um descanso para ele. É muito comum eu conversar com autores e eles reclamarem para mim: Marcelo, como é difícil publicar um livro, nunca encontrei uma editora, nunca ganhei um concurso. Daí eu pergunto: mas que coisa, né? Me manda teu livro para ver. Ah, eu não tenho um livro ainda. Como assim? Ah, é tão difícil que eu acabo não desistindo, não consigo chegar no fim do livro. Então primeiro a gente tem que escrever, gente. Primeira coisa, a gente precisa escrever. E a partir da escrita é que a gente vai tentar publicar. Esse é um dos fatores que mais gera bloqueio criativo. Conheço muitos autores que fizeram um livro, publicaram um livro, e a dificuldade de tornar o livro conhecido depois, que é uma dificuldade real, fez com que eles bloqueassem para escrever os próximos. Mas nós temos que lembrar disso. Nós não escrevemos para ficar famosos, publicar livros. Isso é consequência. Isso pode vir a acontecer. Aliás, essa é a grande vantagem de quem não é profissional da escrita. Porque o profissional ele não pode ter bloqueio criativo, ele precisa escrever. O não profissional ele vai escrever como um hobby, como um prazer, assim como ele tem o prazer de ler. Aliás, uma outra dica para quem está com bloqueio criativo é ler. A gente às vezes escreve mais do que lê. Há pesquisas que mostram, quando se faz a pergunta qual o seu hobby, o que você faz no momento de lazer, que mais gente responde que gosta de escrever do que gosta de ler. E para se escrever, gente, é fundamental ler. A leitura é que nos dá repertório, a leitura é que nos dá técnicas, a leitura é que nos provoca, nos move, nos movimenta. Então, usar a leitura como uma forma de desbloquear, uma forma de evitar ou de romper o bloqueio criativo é muito interessante, porque a gente vai conseguir. A gente pode pegar uma frase do livro que a gente está lendo, a gente pode pegar um conflito, pegar um tema. Leiam sobre intertextualidade, porque também tem gente que começa a ler e começa a achar que está imitando o autor original. Não existe essa preocupação com a imitação. Ah, mas eu estava lendo um livro sobre suicídio e isso me lembrou de uma história de uma prima minha e eu comecei a escrever e parecia que estava copiando o livro que eu estava lendo. Por quê? Porque fala em suicídio? Quantas histórias falam em suicídio? Então a pessoa usar textos que ela vai ler, usar histórias já conhecidas para se inspirar a escrever suas próprias histórias é não apenas natural, como é uma técnica e é desejável. Enfim, gente, sobre bloqueio criativo, pensem primeiro se o bloqueio é para escrever ou se o bloqueio é interno, é uma dificuldade nossa de se expressar. Segundo, não pensem em quem vai ler aquele texto, não pensem na publicação, simplesmente escrevam. No primeiro momento, escrevam, depois a gente vai ver o resto. Nem todo texto que a gente escrever é texto para ser publicado, para ser mandado para o professor. Tem textos que nós escrevemos apenas para extravasar, para tirar de dentro de nós algo que está bloqueando outras ideias que podem sim virar um conto, virar um livro, enfim, ser publicadas como ficção.